Bom dia a todos que estão aqui para mais uma aula, mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui um evento voltado principalmente aos residentes jurídicos da PGM e aos procuradores municipais, bastante específico, mas muito necessário, porque iremos tratar dos honorários advocatícios e da atuação da Procuradoria-Geral do município, em especial da PGM de Porto Alegre, nessa questão da cobrança ou da impugnação de honorários advocatícios, todos os temas que perpassam por essa atividade que pertence à advocacia pública municipal. E para tratar disso, nada melhor do que trazer um dos nossos procuradores municipais, professor, doutor em Direito Processual pela PUC, com muito conhecimento, muita experiência na casa. Hoje, chefe da nossa Procuradoria de Relações Institucionais e Controle, cuja sigla é PRIC, o professor doutor Alexandre Marder. Então, gente, já dando bom dia para o Marder, peço a todos que mantenham os microfones mutados e vamos seguir a sistemática que ordinariamente nós usamos. Vocês podem passar as perguntas para o chat e eu vou, à medida em que elas forem oportunas, vou repassando aqui para o nosso palestrante de hoje. Alexandre, um bom dia, obrigada por estares aqui para esse evento mais interno, mais voltado então para a nossa atividade da casa e que pretende também colocar os nossos residentes nessa perspectiva, né, dessa parte da atuação que nem sempre recebe uma atenção tão específica, mas que faz parte do nosso dia a dia. Obrigada, Alexandre, tu estás com a palavra. Eu é quem agradeço, Karen. Eu quero dizer, primeiramente, eu quero dirigir um agradecimento muito importante a ti por conta desse convite para estar aqui num evento do CEDIM, dirigido primordialmente à nossa casa, uma casa que muito me orgulha. Eu agora, no final do ano, fecho praticamente 20 anos de procuradoria. Então já é um tempo, já é uma caminhada, já é uma jornada significativa aqui dentro da PGM, de modo que é um orgulho muito grande estar aqui nesse evento contigo e com os demais colegas. Eu saúdo a todos que estão aqui presentes, colegas procuradores, Temos visitantes residentes também. jurídicos. Perdão? Temos visitantes de Novo Hamburgo, temos visitantes do Cresci RS, temos algumas pessoas que acolheram também o convite. Então, certamente a minha saudação é extensiva a todos os colegas e a todos que também estão de fora. Uma honra muito grande tê-los aqui para me ouvir nessa manhã gelada, nesse mês de agosto, mas que eu quero ver se eu consigo trazer algumas considerações para que a gente consiga refletir. Eu não encaro esse evento como uma aula, como uma palestra. A ideia seria trazer algumas ideias e, a partir dessas ideias, que a gente possa fazer um debate, para que a gente possa chegar a algumas conclusões, para que a gente possa, eventualmente, atingir algumas divergências. Eu acho que, sem dúvida, o enfoque zetético é um enfoque que me agrada muito mais do que o enfoque dogmático, ou seja, que a gente construa o conhecimento por meio do debate, e não apenas por meio de uma exposição que tem a pretensão de ser verdadeira, né? E o tema é um tema, olha, eu acho chave para nossa existência. Todos nós, advogados públicos ou advogados privados, nós vivemos de honorários, né? Claro que há o subsídio, há a remuneração, mas os honorários eles têm íntima relação com a advocacia, seja ela pública, seja ela privada, né? O Código de Processo Civil, inclusive, passou a reconhecer essa realidade ao prever lá no parágrafo 19 do artigo 85 que os advogados públicos fazem jus aos honorários de sucumbência. Então, eu iniciaria e eu proporia, a exposição aqui, penso eu,
ela teria uma duração de 1h30, 1h35, talvez 1h40. A gente está começando aqui em torno de 10h08. Eu penso ali entre 11h40, 15 para o meio-dia, a gente ter esse encerramento, independentemente, ou claro, que a depender dos debates que a gente vier a tecer aqui. E aí, eu, por mim, não tenho problema algum de avançar, se for o caso, porque o tema eu gosto muito, é um tema relacionado a direito processual, que eu tenho verdadeira adoração. Então, eu pensei em dividir a exposição em duas partes. Duas partes. Que partes seriam essas? Num primeiro momento, fazer uma análise, sim, dogmática do novo Código de Processo Civil, já não é tão novo, né? A gente tem mania, mas tem gente ainda chamando o novo Código Civil, do Código Civil de novo Código Civil, e o Código Civil está entre nós aí já há tanto tempo. Mas vamos chamar o CPC, assim, por uma questão carinhosa, por uma questão de afeto, como o novo Código de Processo Civil. Então, a ideia seria fazer uma exposição daquelas diretrizes básicas do novo Código de Processo Civil em matéria de honorários advocatícios e sucumbência, e posteriormente eu traria algumas questões bastante voltadas para a advocacia pública, bastante voltadas para o nosso dia a dia dentro da PGM. Algumas questões, eu já adianto aqui, dotadas de uma certa controvérsia, algumas questões dotadas de uma certa polêmica, mas que eu gostaria de trazer até para que a gente possa debater, até para que a gente possa, eventualmente, ensaiar algumas conclusões, ensaiar algumas considerações críticas sobre isso. Então, nesse primeiro momento, né, a exposição da questão envolvendo os honorários. A questão envolvendo os honorários, evidentemente, ela não vem com o Código de Processo Civil, nem com o Código de Processo Civil de 39, nem com o Código de Processo Civil de 73 e nem com o Código de Processo Civil de 2015, 2016. Não é por aí, né? Esse tema costuma ser tratado nas disposições do Estatuto da Advocacia. E nós temos, então, na lei que rege a nossa atividade como advogado, sejamos nós públicos ou privados, né, nós temos a Lei 8906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. E lá na Lei 8906 de 94, nós temos uma previsão no artigo 22, então, Estatuto da Advocacia, artigo 22, no seguinte sentido: eu não vou aqui compartilhar a tela, eu acho que compartilhar a tela a gente acaba olhando para a tela, e eu gosto de manter um contato pessoal com as pessoas. Mas as referências legislativas que eu vou fazer são curtas, são bem pontuais, então não vai haver nenhum tipo de problema e não vai haver necessidade de compartilhamento de tela. Quem tiver a condição de... Eu vou citar basicamente o Estatuto da Advocacia e vou citar algumas disposições do Código de Processo Civil, só. Então, quem tiver condição de acompanhar no paralelo o Código de Processo Civil, seria interessante. Mas no Estatuto da Advocacia, lá no artigo 22, que é o artigo que trata dos honorários, nós temos uma distinção que todo mundo que escreve sobre honorários faz, que o advogado ele tem direito a 3 tipos de honorários. São 3 tipos de honorários, né? Que é a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Esses são os 3 tipos, as 3 categorias de honorários que o advogado faz jus, seja ele público, seja ele privado. Os honorários convencionados, que são mais comuns no âmbito da advocacia privada, são aqueles honorários chamados contratuais, que são aqueles honorários que se estabelece um vínculo com o cliente contratual, geralmente eles têm uma natureza de prolabore, e depois, ao final, se acerta uma verba contratual de êxito, mas isso depende de convenção entre as partes. Nós temos os honorários fixados por arbitramento judicial, que são aqueles honorários que, quando o advogado trabalha, aspas, no vácuo de uma disposição contratual, ou seja, na inexistência de uma disposição contratual, e, portanto, é inequívoco que ele trabalhou, mas não recebeu, é possível que o advogado peça ao Poder Judiciário que o Poder Judiciário venha a
estipular, a fixar uma verba honorária pelo trabalho que foi feito e que não foi pago. Geralmente, nesses casos, nessas ações para fins de arbitramento de honorários, é nomeado um perito, e esse perito, geralmente advogado, ele aquilata exatamente, ele mede, né? Ele tem uma atividade de mensuração do que vale aquele trabalho que foi desempenhado pelo advogado e estabelece, portanto, um valor de contrapartida. Esses são os honorários por arbitramento judicial, que geralmente o juiz se fixa num laudo pericial para essa definição. E a terceira categoria, que é a que mais nos interessa aqui, que é o objeto da nossa exposição, que é o objeto desse nosso encontro, são os honorários de sucumbência, né? Então, o nosso foco serão os honorários de sucumbência, que são exatamente essa terceira categoria de verba honorária, prevista lá no Estatuto da OAB, lá no artigo 22, no Estatuto da OAB, que é de 1994, né? Não é uma coisa que veio com o Código de Processo Civil. Então, os honorários de sucumbência é o que nos atraem aqui para esse encontro de hoje. E aí nós já podemos descer, digamos assim, ou caminhar, descer não, né? Porque o Código de Processo Civil, Estatuto da OAB, leis federais, não se trata de descer, significa caminhar para o Código de Processo Civil e o artigo-chave, o artigo central do Código de Processo Civil, aquele que se propõe a resolver quase todos os problemas envolvendo honorários de sucumbência, é o artigo 85. E lá no artigo 85, no caput do artigo 85, na cabeça do artigo, nós temos o quê? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então, aqui já tem a principal característica dos honorários de sucumbência. Qual a principal característica dos honorários de sucumbência? Os honorários de sucumbência pressupõem vitória. Os honorários de sucumbência pressupõem êxito. A principal característica que me faz, a principal condição que me faz ter direito como advogado, público ou privado, de receber honorários de sucumbência da parte contrária é exatamente ter vencido. Portanto, se trata inequivocamente de uma verba paga ao advogado por conta de mérito. É importante que a gente diga isso. Os honorários de sucumbência, eles são devidos ao advogado vencedor, e essa é a principal condição do direito ao recebimento desses honorários, e, portanto, os honorários de sucumbência, eles são baseados num critério de mérito. Se eu tive mérito, se eu tive capacidade de vencer a demanda, eu terei o direito de receber honorários de sucumbência. O que se via muito na fixação dos honorários de sucumbência antes do novo, que eu sigo chamando de novo, antes do novo Código de Processo Civil? O que nós víamos muito na fixação dessa verba honorária? Isso em diversos processos, bastante comum. Nós vimos dois fenômenos acontecerem, duas situações extremamente indesejáveis acontecerem. Primeiro, uma disseminação, uma postura do Poder Judiciário relativamente comum de optar, no momento da fixação dos honorários de sucumbência, por uma fixação por equidade. Isso era algo que se via com muita frequência. A fixação por equidade, ou seja, se entendia que os honorários de sucumbência não teriam que ser fixados com modicidade, os honorários de sucumbência, mormente naquelas ações em que a Fazenda Pública era parte, teriam que ser fixados com base no critério de equidade. E outro ponto que se via, e aqui eu lembro na minha atuação longa no contencioso judicial do Previmpa, longa atuação que eu tive no contencioso judicial da autarquia Previmpa,
eu via que nós muitas vezes ganhávamos a demanda, a parte contrária não era beneficiária da justiça gratuita, não era beneficiária da justiça gratuita. Às vezes, ações com litisconsórcio, com vários autores, né? E no momento da fixação da verba honorária, se esperava uma fixação importante na época nem recebíamos nós procuradores os honorários de sucumbência, mas pelo menos para entrar no caixa da autarquia, para entrar no caixa do município, e vinha uma fixação de verba com base em critério de equidade que totalmente se descolava do proveito econômico obtido pela nossa defesa, que não tinha nenhuma vinculação com o valor da causa, de modo que aquela verba era uma verba fixada por equidade e, portanto, soava manifestamente injusta. Essa era uma queixa muito comum dos advogados, sejam eles públicos ou privados, a fixação por equidade, que acontecia com fartura no âmbito do antigo Código de Processo Civil. E outra queixa que se tinha também na vigência do antigo Código de Processo Civil, é que o Poder Judiciário acabava fixando os honorários nas hipóteses de sucumbência recíproca, ou seja, quando eu ganhava uma parte e perdia uma outra parte do processo, né, eu tinha um êxito parcial, o Poder Judiciário gostava dessa atitude, achava, né, interessante adotar esse procedimento, que é o procedimento de compensação das verbas. Então, na verdade, se eu tinha uma situação de sucumbência recíproca, eu tinha uma verba honorária num percentual X, a parte contrária tinha direito a uma verba honorária num percentual Y, e aí o que se tinha era uma compensação. Nós tínhamos uma situação de compensação, e por conta dessa compensação, isso prejudicava diretissimamente, né, o advogado que trabalhou no processo, porque estão compensando com uma verba que eu ganhei, estão utilizando para compensar com o que o colega ganhou lá do outro lado, e aí acabava esses honorários se diluindo, muitas vezes não sendo pagos. Então, se eu posso dizer que o novo Código de Processo Civil, nesse ponto, envolvendo os honorários, tinha duas preocupações, e isso é constatado pelo Código de Processo Civil comentado pela OAB. Se vocês pegarem o Código de Processo Civil comentado pela OAB, quem comenta o artigo 85 é o ex-presidente da OAB regional aqui, que é o Dr. Cláudio Lamac. Ele traz exatamente essas preocupações no Código comentado pela própria OAB. Traz como um avanço, né? Não há dúvida de que a OAB tem um protagonismo nisso, não há a menor dúvida em relação a isso. Claro que aqui é uma demanda de ajustamento e de aquilatação dos honorários de sucumbência. Isso é uma preocupação típica da Ordem dos Advogados do Brasil. E o que a gente percebe é isso: dois princípios básicos para que regeram o CPC nesse ponto. Princípio básico número 1, que fosse eliminada a possibilidade de compensação. Não poderia se admitir que houvesse, no caso de sucumbência recíproca, uma compensação entre honorários. E um princípio básico número 2, a eliminação máxima possível, uma eliminação para que pudesse se fechar praticamente, se não todas as portas, quase todas as portas, para um arbitramento, uma fixação dos honorários por equidade. Ou seja, critérios objetivos para a fixação dos honorários. Então, eliminação da possibilidade de compensação e objetividade, critérios objetivos na fixação dos honorários, deixando, digamos assim, a equidade, a fixação por equidade, como uma questão residual, como uma exceção a essa regra geral. E isso foi feito. Isso foi feito para quem quer acompanhar a redação do Código de Processo, como eu sugeri no início da exposição. Esses dois princípios foram alcançados por meio de disposições textuais específicas, que são o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 85, parágrafo 2º
e parágrafo 3º do artigo 85. Esses dois parágrafos trazem, de maneira bastante objetiva e clara, uma base de cálculo e os percentuais de alíquota a incidirem sobre os honorários, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O parágrafo 2º das causas envolvendo particulares, ou envolvendo, né, alheias à fazenda pública, e o parágrafo 3º, trazendo base de cálculo e percentual de alíquota a incidir nas causas em que a fazenda pública venha a ser parte. Então, nesses dois parágrafos, nós temos uma objetividade, uma clareza acerca que visa atingir, né, que visa promover aquele primeiro grande objetivo, que é acabar com, como regra, com os juízes de equidade. E o parágrafo 14, do artigo 85, elimina, por lei, a possibilidade da compensação. Então, nós temos aquela segunda preocupação, que é uma preocupação protagonizada, né, liderada, digamos assim, pela OAB. Nós temos, no parágrafo 14, a impossibilidade, por lei, de, nos casos de sucumbência recíproca, que se tenha uma compensação entre os honorários dos advogados que simultaneamente foram vencidos e vencedores no processo. Então, essas duas preocupações foram atingidas, foram contempladas, digamos assim, né? O que tem lá no parágrafo 2º do 85? Prevê incidência do percentual de 10% a 20%, isso nas causas alheias à fazenda pública. No parágrafo 2º, 85, são aquelas causas alheias à fazenda pública, percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. Valor da condenação, valor do proveito econômico e valor atualizado da causa. Essas são as bases de cálculo possíveis para a incidência do percentual de 10% a 20% que vai contemplar os honorários de sucumbência. Isso nas causas, como eu estou falando do parágrafo 2º, nas causas alheias à fazenda pública, nas causas em que a fazenda pública não é parte. E aí existe, para a definição, se eu vou chegar perto dos 10 ou se eu vou chegar mais perto dos 20, ou seja, na definição do percentual, a margem de 10 a 20 não é tão pequena, é uma margem que tem uma discricionariedade significativa. O código aí não conseguiu escapar de um certo grau de subjetividade. Nesse ponto, o código não conseguiu escapar de um certo grau de subjetividade, porque eu, como juiz, posso fixar 10, 11, 12, 13, 14, né? Posso chegar mais perto do 15. Então, o que acontece? Nessas situações, o código acaba trazendo um grau de subjetividade. Qual seja, para aquilatar entre 10 e 20, eu tenho que considerar o grau de zelo do profissional, super subjetivo, né? Grau de zelo do profissional. Como é que eu mensuro se o profissional na condução da causa foi zeloso ou não foi zeloso, foi mais zeloso, foi menos zeloso? 2, o lugar de prestação de serviço, aqui pode até... Fazia mais sentido, penso eu, o lugar da prestação de serviço quando o processo ainda não era eletrônico. Porque, claro, você acompanhar uma causa lá numa situação longínqua, de uma maneira totalmente distante do escritório, totalmente distante da PGM. Então, nessas situações, faria sentido aqui o lugar da prestação de serviço. Hoje, com os processos eletrônicos, tanto faz uma causa tramitar aqui em Porto Alegre, em Uruguaiana, em São Paulo, no Acre. Com os processos eletrônicos, hoje o acesso é muito tranquilo, né? E terceiro, situação extremamente subjetiva, é a natureza e a importância da causa. Natureza e importância da causa também, uma subjetividade muito grande. Então, esses 3 critérios,
o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação de serviço e a natureza e a importância da causa existem e são subjetivos para que o juiz defina se ele vai ficar mais perto dos 10% ou se ele vai ficar mais perto dos 20%. Se ele entende que o profissional foi pouco zeloso, que os lugares da prestação de serviço era uma barbada, que a natureza e a importância da causa era pequenininha, ele fixa em 10%. Se ele entende que o profissional foi extremamente zeloso, o lugar da prestação de serviço foi complicado e a natureza da importância da causa era enorme, ele vai mais perto dos 20%. Essa é a ideia, né, dessa fixação entre 10% e 20%. Agora, as bases sobre as quais esse percentual vai incidir são muito claras. Ou a condenação, né, a ação. Aí, para isso, a ação teria que ser condenatória. Como é que eu identifico numa sentença se ela é condenatória ou não? Depois do ante o exposto, né? Depois do ante o exposto, tem lá, condeno, é uma sentença condenatória, né? Só que eu tenho várias demandas em que eu tenho lá no comando sentencial, no dispositivo sentencial, uma ordem. Eu tenho várias demandas que eu tenho no dispositivo sentencial uma determinação de desconstituição. Eu posso ter lá no dispositivo sentencial uma execução em sentido lato. Eu posso ter no dispositivo sentencial uma mera declaração. Então, nessas hipóteses, eu não tenho como ter como base a condenação. A condenação pressupõe que lá no dispositivo da sentença eu tenho, ante o exposto, condeno. Condeno a uma quantia, pode ser líquida ou liquidável. Tá? Então, se não for condenação, eu tenho que aferir o proveito econômico obtido. E aí eu tenho que verificar o que aquela demanda trouxe, o que o êxito naquela demanda trouxe em termos de proveito econômico. E aí, ao quantificar esse proveito econômico, eu terei, então, a condição de estabelecer, a condição de saber a base de cálculo dessa verba honorária, ou então, como critério de base residual, o valor atualizado da causa. Então, se eu não tenho uma demanda condenatória, portanto, pelo princípio da correlação, se eu não tenho uma demanda condenatória, eu não terei uma sentença condenatória. Se eu não tenho uma demanda condenatória, portanto, não terei uma sentença condenatória, eu não posso adotar a condenação como critério. Se eu não tenho como aferir o proveito econômico, se o proveito econômico, portanto, ele é imensurável, não tenho como mensurar esse proveito econômico, a única alternativa que resta é utilizar o valor da causa como base de incidência dessa verba honorária. E aqui, tudo isso que a gente está falando se aproveita no que se refere à fazenda pública. Tudo isso que a gente falou sobre proveito econômico, sobre condenação e sobre valor da causa, se aproveita plenamente agora quando a gente migra para o parágrafo 3º, que é a disposição normativa que trata especificamente da fixação dos honorários de sucumbência quando a fazenda pública for parte. Quando a fazenda pública for parte. E lá no parágrafo 3º, o que difere? Isso é importante observar. Qual é a grande diferença que existe na situação em que a fazenda pública é parte e, portanto, eu aplico o parágrafo 3º do artigo 85, daquelas situações em que a fazenda pública não é parte, em que eu aplico o parágrafo 2º do artigo 85 para fixação dos honorários de sucumbência. A diferença é basicamente nas alíquotas, porque as bases sobre as quais a alíquota vai incidir, as bases, elas são as mesmas. Os critérios nas ações em que a fazenda pública for parte, no que se refere à base de cálculo, digamos assim, é uma nomenclatura parecida com o tributário, mas é isso mesmo. A base para calcular os honorários é a mesma das ações entre particulares. Eu tenho como critério ou a condenação, eu tenho como critério ou o proveito econômico, e eu tenho como critério ou o valor da causa. O que muda é que entre particulares, o percentual é de 10 a 20. O percentual, ações entre particulares, entre alheias à fazenda pública, o percentual é 10 a 20. E na fazenda pública,
o código trouxe uma verdadeira, e aí aspas, uma tabela de imposto de renda, digamos assim. O código trouxe faixas. Quando a Fazenda Pública é parte, o código trouxe várias faixas para a quantificação dos honorários de sucumbência. Faixas que vão lá, se vocês perceberem, os incisos do parágrafo 3º, elas saem de 10 a 20 na primeira faixa, na segunda faixa de 8 a 10%, na terceira faixa de 5 a 8%, na quarta faixa de 3 a 5% e na última faixa de 1 a 3%. Então é uma verdadeira, algo muito parecido com uma tabela de imposto de renda. E o que me coloca na primeira faixa, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta? Exatamente a grandeza envolvida no litígio. Quanto mais baixa a condenação, quanto mais baixo o proveito econômico, maior o percentual. Quanto mais alto o proveito econômico envolvido, quanto mais alta a condenação, menor o percentual. Menor o percentual. Então, eu largo lá para entrar na primeira faixa. Eu tenho proveito econômico obtido de até 200 salários mínimos. Então, eu tenho de 10 a 20% naquelas ações em que a Fazenda Pública for parte e eu tenho uma situação, uma discussão, um objeto de lide que não chega a 200 salários mínimos, então aí eu entro nessa primeira faixa. E na última faixa, que vai ter um percentual de 1 a 3%, naquelas ações em que a discussão, em que o proveito econômico, a condenação, for acima de 100 mil salários mínimos. Naquelas causas, então, em que o proveito econômico for acima de 100 mil salários mínimos e a Fazenda Pública for parte, eu tenho uma situação que me impõe ao juiz, não a mim, né? Impõe ao juiz que ele fixe um percentual de 1 a 3%. De 1 a 3%. E por que eu digo também, e aí é outra situação análoga à tabela do imposto de renda, que todos nós aqui, né, estamos sujeitos a ela. Não significa dizer que eu aplique o percentual sobre o valor cheio do proveito econômico ou da condenação. Significa o que, basicamente? Que eu aplico o percentual da faixa 1 até uma ação, por exemplo, de 300 salários. Eu aplico o percentual da faixa 1 até 200. E só sobre o que passou 200 é que eu aplico o percentual da faixa 2. Então, não significa dizer, eu tive um proveito econômico de 201 salários mínimos, então eu vou aplicar o percentual da faixa 2. Não. Na verdade, se eu tive um proveito econômico de 201 salários mínimos, eu aplico o percentual da faixa 1 sobre 200 e aquilo que ultrapassou, eu aplico o percentual da faixa número 2. Por isso que eu gosto de fazer essa comparação da questão envolvendo o imposto de renda. Então, vejam, os critérios de base de cálculo dos honorários de sucumbência das ações alheias à Fazenda Pública são os mesmos dos critérios de base daquelas ações em que a Fazenda Pública é parte. O que muda é que ações entre particulares, o percentual é 10 a 20. E no que se refere à Fazenda Pública, são faixas que vão incidir a depender do valor. Essa é a diferença. Alexandre, só para te dizer, a gente está com, e só para o pessoal também saber, nós temos várias perguntas, já temos umas 4 ou 5 perguntas aqui no chat, mas elas acredito que sejam mais pertinentes para a próxima etapa, assim que tu avançares um pouco mais. Então,
eu estou deixando elas um pouquinho para depois, tá? Só para o pessoal ficar tranquilo, eu estou vendo, estou cuidando aqui as perguntas no chat e elas serão repassadas. E só para também cumprimentar que nós temos aqui a Silvia, que é da Câmara dos Deputados, que está nos assistindo, também temos a Delfina, que é de Brasília, então temos gente que está nos assistindo de longe e está te cumprimentando, Alexandre. Só posso cumprimentar em sentido contrário, porque é uma honra muito grande ter essa qualidade nos nossos presentes. É muito, muito legal. Obrigado pela presença de todos. Então, esse é o ponto de destaque que eu gostaria de fazer, né? Dessa distinção, né? E o que acontece aqui, e essa é outra hipótese, né? É outra hipótese muito comum, não pouco comum, de a condenação ser ilíquida. Ou seja, naquelas situações em que eu tenho condenação e essa condenação pressupõe liquidação. Pressupõe uma fase, não é mais, né? Eu cheguei a advogar na época do processo de liquidação. Hoje a gente vai falar de uma fase de liquidação, né? Pressupõe uma fase que pode ser por cálculos, quando meros cálculos aritméticos resolvem o problema, pode ser por arbitramento, quando eu preciso do auxílio de um perito para chegar ao valor final da condenação, ou pode ser a liquidação por artigos, que é aquela liquidação em que eu tenho que trazer fatos novos na fase de liquidação para chegar no montante. Nessas situações, eu só terei condições nas causas envolvendo fazenda pública, eu só terei condições de aferir qual o percentual a incidir depois que o valor for encontrado. Então, claro que a fixação acaba sendo, nessas hipóteses de demandas com condenações ilíquidas, nessas situações eu acabo tendo uma postergação da definição do percentual para a fase de liquidação. Porque primeiro eu tenho que verificar quantos salários mínimos, né, envolvem aquela condenação, e ao verificar os salários mínimos que envolvem aquela condenação, aí sim eu determino a incidência do percentual de honorários. E aqui cabe uma observação. É muito comum sentenças ilíquidas, é algo que se constata, a condenação não teria que ter sempre, não teria que ser sempre precisa, sempre pontual. Eu sempre defendi que a sentença ilíquida, ela não é um mal. A sentença ilíquida não é um mal. Por que está me ocorrendo isso agora? E não é um mal. Eu penso nessas ações indenizatórias contra o poder público. Nas ações indenizatórias contra o poder público, quando a quantificação dos danos exigir esforço probatório significativo, de notícia de TV. Nessas situações, muito mais lógico, sob o prisma de um princípio fundamental do processo, que é o princípio da economia processual. É muito mais lógico que a quantificação desses danos seja postergada para a fase de liquidação. Por quê? Porque se eu desferir um esforço enorme para quantificar os danos na abertura de uma fase instrutória no processo de conhecimento, eu posso levar talvez, e quem trabalha em processo que tem perícia sabe o que eu estou dizendo, eu posso levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para quantificar esses pretensos danos, e eu não sei nem ao menos se o poder público vai ser condenado a indenizar. Então, vamos pensar numa situação em que eu tenha lá 1 ano, 2 anos, 3 anos para quantificar determinados danos, e aí, ao final do processo, o juiz, analisando o caso, entende que não houve culpa, que não há necessidade, então, de exarar a condenação, e eu perdi 3 anos de processo para uma condenação que, na verdade, não existiu. Então, veja, eu não vejo a situação da liquidação posterior como sendo um mal. Eu acho que é algo que pode ser, sim, inteligente sob o prisma da economia processual, para que eu não perca um enorme tempo sem saber
se eu vou ter o direito de indenizar reconhecido ou não ao final na sentença. Então, essas as situações. O que adveio, isso é importante também trazer qualquer aula, palestra, referência sobre honorários hoje no Brasil, que não falaram o que eu vou falar agora, pratica um pecado gigantesco. O que acontece? Uma dúvida, mesmo na vigência do novo Código de Processo Civil, que ainda restou, é uma dúvida que diz respeito a aquelas situações em que o proveito econômico ou o valor da causa ou a condenação são de valores muito altos, seja a fazenda pública autora, seja a fazenda pública ré, ou mesmo naquelas situações alheias à fazenda pública. Naquelas causas em que o valor da condenação ou o valor do proveito econômico seja exorbitante, que daí gerariam honorários exorbitantes. Então, a dúvida que surge era se nessas situações poderia se falar em fixação de honorários por equidade. E esse tema acabou no STJ. E o STJ deu essa resposta, que é um tema famosíssimo, um tema que vem sendo comentado, discutido, deliberado, que é o famoso tema 1076 do STJ, que foi julgado em 2022. Lá no tema 1076, assim concluiu o STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º, ou seja, causas alheias à fazenda pública ou causa em que a fazenda pública é parte, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa. Então, o STJ, convidado a opinar sobre essa, que aparentemente era uma lacuna nas disposições do novo CPC sobre honorários, que lacuna seria essa? Tá, mas e nas causas? Tudo bem, a regra é condenação, a regra é proveito econômico, a regra é valor da causa. Mas e nasquelas causas em que o valor for exorbitante? Condenações enormes, valor da causa muito grande. É possível arbitramento por equidade? E o STJ respondeu em 2022, ao definir o tema 1076, que não, de que tanto a fazenda pública sendo parte, quanto naquelas situações em que a fazenda pública não é parte, a fixação tem que se dar com base naqueles critérios objetivos e nos percentuais definidos. E aí o STJ abriu uma janela. Quando que se permite o julgamento por equidade? Na resolução do tema 1076. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Então vejam, o STJ, ao definir o tema 1076, disse que equidade, porque o valor é muito alto, não. Quando é que se aplica equidade? Só naquelas causas em que o valor da causa, em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Ou seja, a preocupação do STJ passou a ser o contrário, né? É garantir que a equidade seja aplicada só em benefício do advogado, público ou privado, e não contra o advogado. Esse foi o espírito do tema 1076. Ou o valor da causa for muito baixo. Tá?
Porque daí, se o valor da causa é muito baixo, eu aplico 10%, eu estou dando aí talvez R$ 500, R$ 1.000 para o advogado de honorário, né? Então, essa é a situação. E o que que seriam aquelas causas? Essa é uma discussão interessante, né? O que que seriam aquelas causas cujo proveito econômico seria inestimável? Causa com proveito econômico inestimável que me ocorre, e a doutrina, se vocês conferirem quando que se admite a atribuição de valor da causa por proveito econômico inestimável, se escreve há muito tempo sobre isso. O que que acontece? Proveito econômico inestimável são aquelas causas como divórcio, por exemplo. Não tem como estimar quanto vale, qual é o proveito econômico do indivíduo que se divorcia. Nas ações de interdição, qual é o proveito econômico, né? Do indivíduo que é interditado, né, com a constituição de um curador. Nessas causas, me parece que não tem como estimar proveito econômico. Né? Mas é importante uma distinção. Proveito econômico inestimável não é o mesmo que proveito econômico imensurável. Isso é uma distinção importante. Porque eu posso ter o julgamento por equidade nas causas de proveito econômico inestimável, quando o proveito econômico for inestimável. Mas eu não poderia ter julgamento por equidade nas causas de proveito econômico imensurável. Porque nas causas em que eu não consigo mensurar o proveito econômico, a lei me joga para o valor da causa. E qual seria um exemplo de causa de proveito econômico imensurável? Seria aquela que inequivocamente houve proveito econômico, só que eu não tenho condições no momento da sentença de aquilatar. Eu não tenho condições no momento da sentença de definir qual o proveito econômico. Eu não caio na situação de iliquidez, é diferente. Eu não tenho efetivamente como definir porque eu não tenho ainda a definição dos parâmetros. O que a jurisprudência traz como exemplos de causa de proveito econômico imensurável seriam aquelas situações, por exemplo, quando eu sou condenado ou é exarado uma ordem para mim, enquanto fazenda pública, ou por um determinado plano de saúde, para que eu interne uma pessoa. Se eu sou condenado, se é exarada uma ordem para que eu interne uma pessoa, que ela tem um problema de saúde grave, ela precisa de um acompanhamento permanente, eu não tenho condições de saber no momento da sentença por quanto tempo ela ficará internada. Se eu não tenho como saber por quanto tempo ela ficará internada, eu posso afirmar com certeza rigorosamente absoluta que proveito econômico há. Só que, como eu não tenho uma mínima ideia de quanto tempo esse dispêndio vai ocorrer, eu não tenho como quantificar. Então, esse seria um exemplo de proveito econômico imensurável, que entra numa categoria diferente, sem dúvida alguma, da categoria do proveito econômico inestimável, que entra naqueles exemplos que eu dei, como ação de divórcio, como ação de interdição, dessas causas geralmente envolvendo direitos da personalidade. Alexandre, só Pode. nessas questões, digamos que a gente estivesse trabalhando aqui com uma concessão, tá? Tá. E não há como estimar quanto, e digamos que fosse no momento da licitação, ah, ah, o empreendedor privado, ele, digamos, ganha uma PPP, mas a gente não tem como estimar quanto que ele vai auferir de lucro, digamos assim, ao longo de 20 anos. Nesse caso, o juiz poderia, para tornar mais líquido, por equidade, dizer que ele, para estabelecer um critério, ele vai usar como parâmetro uma estimativa do primeiro ano da, sei lá, da concessão, alguma coisa assim. Como é que se faria nesses casos assim? Não, eu acho que é uma construção possível, cara, para evitar que eu caia, né? Na verdade, em primeiro lugar, a gente teria que simular e teríamos que tentar visualizar que tipo de ação o município teria contra essa empresa. Né? Então, na verdade, nós teríamos que ajuizar uma ação contra essa empresa, daí, tendo o resultado positivo em favor do município, teríamos que ver qual o pedido faríamos. Esse pedido seria de, de ruptura do contrato, de desconstituição do contrato, penso algo assim. Tá? E aí, tendo havido a desconstituição do contrato, bom, não tem condenação. Se não tem condenação, eu vou para o proveito econômico ou vou para o valor da causa. Então, como eu mensuraria o proveito econômico? Como é que eu posso aquilatar, enquanto município, que quanto vale a ruptura daquele contrato? Quanto vale? Não me parece caso de iliquidez, não é iliquidez. É realmente eu preciso de um critério, né?
Então, claro, essa construção que tu propõe, ela me parece possível. Porque daí ou eu caio num juízo de equidade, porque daí eu vou para uma linha de, no teu exemplo, né, romper esse contrato, o proveito econômico é inestimável, porque eu posso chegar à conclusão que a ruptura desse contrato ela não evita danos ao município, e sim à sociedade como um todo, e que eu não tenho como estimar que dano seria esse, quanto vale isso, né? Então, aí, ou eu caio realmente numa questão, ou eu faço uma construção enquanto juiz de uma mensuração desse proveito, que eu acho muito difícil nesse caso, ou então a gente cai no inestimável mesmo, né? E aí, caindo no inestimável, pelo STJ, eu até vou fazer um comentário daqui a pouquinho, tu vai ver. Pelo STJ, caindo no inestimável, e aí eu estou comparando a ação contra a PPP, uma ação de divórcio, porque eu não tenho como mensurar, tá, o ganho que eu tenho com a ruptura daquele contrato. Aí, numa situação como essas, eu cairia no inestimável, e aí poderia-se ter um juízo de equidade sobre esses honorários. Mas eu acho que a construção de um critério, se eu tiver bases econômicas, certamente para a construção desse critério eu tenho que ter tido perícia no momento posterior, né, para eu conseguir chegar nesse critério. E aí pegar o primeiro ano como sendo um ano de amostragem, como sendo um ano de amostragem e projetando essa amostragem para potencial vigência do contrato, aí me parece que sim, eu acho que eu posso ter uma base mensurável e aí aplicar a alíquota sobre isso, né? E tem uma dúvida, uma pergunta aqui, até não é a da ordem, mas talvez seja mais pertinente nesse momento, avalia, que é Uhum. a do Luiz Roberto. Ele diz que a dúvida dele é sobre os limites mínimo e máximo dos valores de honorários. Quais são as consequências de se transpassar esses limites? A consequência de se transpassar esses limites me parece ser a seguinte: violação da lei federal. Violação da lei federal questionável por recurso especial. Então, na verdade, se o juiz atropelou o critério do parágrafo terceiro, né? Se o juiz desrespeitou os critérios rígidos do parágrafo terceiro, ele está desrespeitando a lei federal, a norma extraída das disposições do parágrafo terceiro. Se ele desrespeitou a lei federal, esse tema vai acabar caindo no STJ. Com Perfeito, uma perfeito. dificuldade, vamos ser bem honestos enquanto a dificuldade. Aí cai no STJ, o Pré-questionamento. STJ vai dizer: isso impõe análise dos fatos, impõe análise do aquilatamento. Então, nós temos a súmula 7. Cai no STJ com esta dificuldade que eu estou dizendo na admissão do recurso especial. Tá certo. As demais ainda eu vou deixar que são mais para adiante. Vamos lá. Tá, legal. Então, o STJ definiu o tema 1076, que é o tema mais falado no Brasil hoje sobre honorários, porque houve essa definição, né? E É aí, só o Adalberto, ele pergunta se poderia haver casos que envolva inestimável com imensurável. não, na verdade, os quadradinhos foram feitos para eu colocar ou ali ou aqui, tá? Então, na verdade, ou eu coloco na categoria de imensurável ou eu coloco na categoria de inestimável. Isso traz repercussão? Traz. Qual é a repercussão que traz? Se o proveito econômico for imensurável, eu tenho que necessariamente ir para o valor da causa como critério. Já se o proveito econômico for inestimável, eu caio no parágrafo 8º. E caindo no parágrafo 8º é equidade. Parágrafo 8º e na linha do próprio 1076. Sendo inestimável, eu caio no parágrafo 8º. Só que daí eu vou adiantar, então, o que eu ia dizer um pouquinho ali na frente. Então, eu caio no parágrafo 8º. Olha o que diz o parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Que seriam quais são os incisos do parágrafo 2º? Aquele grau de zelo profissional, né? O local da prestação de serviço, importância da causa. Ou seja, o parágrafo 8º diz assim: quando o valor da causa, ou quando o proveito econômico for inestimável, eu aplico o parágrafo 8º
e aplica o tema do STJ, que permite a equidade quando for inestimável, e adotando aquele grau de zelo, etc, etc, etc. Só que olha só o que aconteceu. Olhe o que aconteceu. Em 2022, portanto, ano retrasado, veio uma lei federal que modificou o Código de Processo Civil, que é a Lei 14.365 de 22. 14.365 de 22. E lá na 14.365 de 22 foi introduzido no Código de Processo Civil o artigo 8º, o parágrafo 8º A ao artigo 85. Parágrafo 8º A ao artigo 85. Olha a redação do parágrafo 8º A do Código de Processo Civil. Na hipótese do parágrafo 8º, ou seja, causas de proveito econômico inestimável, que em princípio teria o juiz, então, liberdade para fixar por equidade, a lei do ano retrasado, assim, nas causas do parágrafo 8º, para fim de fixação equitativa dos honorários de sucumbência, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a título de honorários advocatícios, ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Então vejam isso aqui. Hoje, mesmo nas causas cujo proveito econômico seja inestimável, como nessa situação que a Karen trouxe, que talvez fosse o caso de uma desconstituição de uma parceria público-privada, mesmo numa situação como essa, assim, se eu chegar à conclusão como julgador de que essa causa tem um proveito econômico inestimável, que ela entraria na categoria do proveito econômico inestimável, nessa situação em que eu, na redação originária do novo CPC, eu teria liberdade para fixar por equidade, que segundo o tema 1076 do STJ, eu teria liberdade para fixação por equidade, agora eu tenho um parágrafo 8º A, que é do ano retrasado, que diz o seguinte, que mesmo nessas hipóteses em que eu chego à conclusão de que a causa tem valor inestimável, eu fico restrito, fico limitado enquanto juiz na fixação dos honorários, ou a tabela da OAB, ou ao percentual mínimo de 10%. Então vejam, mesmo nas causas cujo o proveito econômico seja inestimável, com a redação atual do CPC, e essa redação tem aproximadamente 2 anos, eu enquanto juiz ainda ficaria enquanto juiz ainda limitado ou à tabela da OAB ou ao percentual mínimo de 10%, tá? Então aqui, claro, é muito claro que a Lei 14.365 de 22, ela vem na esteira, né, do tema 1076 para produzir duas consequências. Quando o STJ definiu que as hipóteses de equidade eram restritas, o legislador transformou em lei o que o STJ disse que que as restrições do STJ, e a porta de saída do STJ para a equidade, o legislador agora veio fechar, digamos assim, dizendo o seguinte, olha, juiz, mesmo naquelas situações de proveito inestimável, agora tu tá preso, a tua equidade, o teu juízo de equidade, ele está limitado ou à tabela da OAB ou à situação de 10%, ou o limite de 10%. Então, vejam que ainda hoje, ainda recentemente, a preocupação do STJ, ratificada pela alteração legislativa relativamente recente do CPC, no sentido de cada vez mais fechar as portas, as arestas, para juízo de equidade sem limite. Para juízo de equidade sem limite. Tá? Então, essa é a preocupação. Agora, outro ponto que eu também não poderia deixar de falar é qualquer exposição sobre honorários, que não fale no que eu vou falar agora. É uma exposição passível de censura, é que o tema 1076 do STJ,
pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Então, aquilo que nós esperávamos, que nós imaginávamos, né, que o tema 1076 iria resolver a questão, que o tema 1076 ia trazer a tão propalada e tão esperada segurança jurídica, né, poder vinculante do precedente, um tema que eu também gosto demais. Então, nós imaginávamos que o tema 1076 fosse acabar com a questão. Só que subiu a discussão para o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos o tema 1255 no Supremo. Tema 1255 no Supremo, que vai rever no sentido de confirmar ou não o posicionamento do STJ no tema 1076. Então, a repercussão geral foi reconhecida, nós temos o juízo de repercussão geral positivo, né, positivíssimo sobre isso. O Supremo vai rever essa questão, seja para confirmar ou não. Então, uma pergunta que muitos têm me feito nesse período, tá, e agora? Mas está definido pelo STJ, equidade não, equidade jamais, sempre tabela, valor exorbitante, não admite equidade, valor da causa muito alto, não admite equidade, só que agora a situação está sub júdice no Supremo. O que fazemos? O que fazemos? Me parece que enquanto o Supremo Tribunal Federal não define, né, se eu posso ter um alargamento do juízo de equidade nas causas de valor grande, nas causas de proveito econômico grande, né, enquanto não há definição do Supremo, precedente vincula, precedente oriundo de tema do STJ é vinculante, tem que ser observado, e se porventura houver uma modificação por parte do Supremo, bom, se houver modificação por parte do Supremo, certamente vai ter gente pensando em rescisória. O STJ já se pronunciou sobre repetibilidade de honorários no âmbito de decisão rescindida, e aí nós vamos ter discussões muito grandes. O que se espera, o que eu posso dizer para vocês que eu espero é que o Supremo defina isso o quanto antes, para que a gente tenha restabelecido um ambiente de segurança jurídica no que tange aos honorários. Com isso, meus amigos e minhas amigas, nós terminamos a primeira parte, como eu tinha dito para vocês lá no início da exposição. Tá? Essa eu chamaria assim, né, o que a gente falou até agora, é um panorama absolutamente geral dos honorários de sucumbência no âmbito da legislação, no âmbito das recentes alterações legislativas e no âmbito dos tribunais superiores. E agora eu entraria numa segunda parte, que seriam considerações. Eu selecionei aqui 6 ou 7 considerações que envolvem diretissimamente a atividade da PGM no âmbito dos honorários de sucumbência. Então vamos ver o que vocês acham dessas reflexões que eu fiz, que eu quero dividir com vocês. Primeiro ponto. E essa discussão aqui na PGM a gente encarou com bastante afinco, com bastante atenção. E qual é? Que discussão é essa? Se o parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ele era um parágrafo constitucional. O que diz o parágrafo 19 do artigo 85 do CPC? Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Isso foi uma grande inovação do CPC, né? Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Me lembro que logo que o CPC foi publicado, eu fui convidado pela PGE para dar uma palestra lá no auditório da Júri sobre esse tema. O pessoal da PGE estava muito entusiasmado e tal. Agora os honorários de sucumbência fazem jus. O que tu acha? Eu digo, bom, vamos lá. A lei me parece ser bem clara. Os advogados públicos. Ah, se fosse automático. Essa é uma discussão, né, cara? Os advogados públicos farão jus nos termos da lei. Aí a discussão que surgiu primeiro, isso é constitucional ou não?
Poderia os advogados, aí surgiu, isso conflita com o esquema de subsídio? Não conflita com o esquema de subsídio? É razoável que os advogados públicos recebam honorário de sucumbência? Não é razoável? Eu me lembro que eu fui convidado pela OAB para fazer uma sustentação oral no pleno do TJ, aqui no pleno do Tribunal de Justiça, onde se discutia a possibilidade de uma lei municipal do município de Portão que vedava o acesso aos honorários de sucumbência aos advogados lá de Portão. E trazendo como fundamento para a não distribuição dos honorários a inconstitucionalidade do parágrafo 19. Eu fui no TJ e sustentei que não há falar em inconstitucionalidade, representando a OAB e defendendo a rigorosa constitucionalidade, porque não há nenhum tipo de princípio ou de regra constitucional violado por conta dessa distribuição. E, pelo contrário, me parece que alijar os advogados públicos da verba de sucumbência, baseada, como ela é, em mérito, em vitória nos processos, vitória que traz, portanto, benefício para a administração pública, alijar os advogados públicos e dar a eles, portanto, um tratamento diferente dos advogados privados, é algo absolutamente. Aí sim me parece uma inconstitucionalidade que o Código veio a sanar, porque acabou com essa desigualdade de todo injustificável entre advogados públicos e advogados privados. Mas muito bem. Então, essa é a questão do parágrafo 19. Aí surgiu se era constitucional, se não era constitucional, daí veio uma ADIM. A ADIM 6053, que eu me lembro que nessa discussão, representando a OAB aqui no pleno do TJ, fiz a sustentação oral, o TJ se inclinou pela inconstitucionalidade. Só que daí, no curso do julgamento final, veio a ADIM, daí eu fiz uma petição, juntei o resultado da ADIM e o tribunal, evidentemente, se adequou àquilo que o Supremo definiu, no sentido de que é absolutamente constitucional a percepção de advogados públicos, de honorários de sucumbência por parte de advogados públicos e, portanto, é rigorosamente constitucional o parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, essa questão está rigorosamente superada hoje. Essa questão está rigorosamente superada a partir do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 653. Aí surgiu uma outra dúvida, né? Uma outra dúvida bem flagrante, né? Mas precisa lei ou não precisa lei? Para que os advogados comecem a perceber honorários de sucumbência. É necessária legislação? Não. O Código diz, nos termos da lei. Parágrafo 19 diz, nos termos da lei. Eu confesso para vocês que eu tinha uma posição, e agora eu fico muito confortável com a posição que eu tinha, porque eu encontrei respaldo na doutrina sobre isso. Eu estava conferindo o Código de Processo Civil comentado do professor Daniel Mitidiero, do professor Sérgio Cruz Arenhart, do professor Luiz Guilherme Marinoni, e fiquei muito confortado quando eu vi que eu pensava já naquela época da forma que eles estão defendendo hoje. O que acontece? Eu sempre pensei o seguinte, qual a finalidade desta lei? Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Qual é a finalidade da lei? A lei estabeleceu o critério de distribuição. Esse é o objetivo da lei. O que a lei precisa fazer, a única competência possível do legislador municipal ou do legislador estadual é estabelecer os critérios de distribuição. Porque a titularidade é dos advogados públicos nos termos da lei federal. E a União tem competência privativa para legislar sobre processo. Então, na verdade, no exercício da competência dada à União pela Constituição Federal, a União elegeu os advogados públicos como sendo titulares da verba de sucumbência. De modo que o que poderia o legislador municipal fazer era só o quê? Dar o critério de como vai se distribuir. Só isso que poderia o legislador municipal fazer ou o legislador estadual fazer. Então, eu entendo que o direito à percepção dos honorários de sucumbência inequivocamente pelos advogados públicos está no sistema desde a vigência do novo Código de Processo Civil. Ah, mas tem municípios que ainda não regulamentaram
a percepção. Ah, mas tem municípios que regulamentaram tardiamente a percepção. Bom, tem um vácuo aí, tem um período, né? Existe um período em que deveria ter havido a percepção e não teve. Então, agora, o que se fazer com esse período em que deveria ter havido a percepção? Porque, repito, a titularidade com o Código de Processo Civil já foi dada. A titularidade já foi dada. A titularidade é dos advogados públicos. Nos termos da lei, o que faz a lei? Como é que se distribui? É igual para todo mundo? Distribui para quem atua no processo? Distribui para determinada equipe? Distribui por tempo de serviço? Quanto que eu estendo para os aposentados? Estendo os aposentados para sempre, por um período? Essa é é isso que cabe ao legislador estadual municipal. Agora, poderia o legislador dizer, não, aqui não se receberá honorário de sucumbência? Não, porque daí eu estou usurpando competência constitucional. Tá? Então, então, essa é uma questão que, para aqueles municípios que ainda não regulamentaram e para aqueles municípios que regulamentaram tardiamente, tem aí tem um período de não percepção, período de não percepção, que eu acho que pode dar algum pano para manga. Fale, cara. Eu tenho aqui uma pergunta também que a gente nem sempre vê na legislação específica de honorários dos municípios, que é com relação, às vezes tem, às vezes não tem, né? Com relação a alguém estar afastado, digamos, vai ser cedido para algum lugar, para alguma outra instituição pública, em que não atuará na condição de procurador ou de advogado em sentido estrito. Pode haver alguma previsão no sentido de não receber naquele período, ou depende de estar atrelado especificamente à atividade de advocacia tradicional, ou se tiver uma consultoria, ou se necessitar conhecimentos jurídicos, já seria suficiente? Será que existe alguma discussão em torno disso? Essa eu acho que é uma ótima pergunta. Eu nem conferi a nossa lei de honorários à disposição sobre isso. Mas eu posso te dizer o seguinte, cara. O, o que me Eu tô com uma parece. internet bem instável aqui. Às vezes eu não consigo ouvir. Eu tô até tive que puxar a internet do celular. Não, mas é bem tranquilo. O que que eu vou te dizer o que eu penso sobre isso, tá? O que eu penso é o seguinte: em primeiro lugar, limitar quem trabalha no contencioso e não estender a quem trabalha no, e não estender para quem trabalha no consultivo, eu acho complicadíssimo, né? Acho complicado, primeiro, do seu prisma pragmático de gestão de pessoas, imagina, né? Então ninguém vai mais querer trabalhar no consultivo, né? Vai ter nós vamos ter aí várias discussões, esse tema eu sei que tu conhece muito bem, à luz da impessoalidade, né? Quem vai trabalhar onde, como é que nós vamos fazer a escolha das pessoas, eu acho muito complicado isso, né? Tu tá na carreira, né? Tá na carreira, me parece que tem que receber. O aposentados, eu acho legítimo também que os aposentados recebam, muito legítimo. Por que que eu acho legítimo? Porque os honorários de sucumbência, eles não são remuneração por um trabalho instantâneo. Tá? Eu recebo honorários, eu não trabalho hoje, eu recebo honorários de sucumbência daqui a 3 meses. Eu trabalho hoje, provavelmente nesse processo, vou receber os honorários de sucumbência daqui a 5 anos. Então, certamente, as pessoas que estão aposentadas, os procuradores que estão aposentados são procuradores que certamente contribuíram para o plantio da semente, digamos assim, né? Que está rendendo hoje o fruto dos honorários de sucumbência, né? Então, essa é uma situação que eu penso que para aposentados e para quem trabalha no consultivo, eu penso que tenha que pagar. Eu acho que é bastante justo e bastante adequado que haja esse pagamento. Para quem está afastado, tá fora da carreira, digamos assim, né? Tá exercendo outra atividade, está cedido, né? O indivíduo está cedido em outra instituição. Aí eu acho um pouco mais complexo, porque o indivíduo está totalmente, realmente desvinculado nesse momento da cedência de qualquer tipo de atividade minimamente relacionada a esse mérito que vem a ser os honorários de sucumbência, né?
Então, aí eu acho um pouco mais complexo. Teria que ver aí, certamente tem regulamentação em todos os municípios, né, nos estados. Teríamos que ver realmente as disposições específicas, mas passa muito aí por uma discricionalidade legislativa. Eu acho que não existe uma resposta certa. Se alguém contemplar na sua legislação um colega que está cedido, por exemplo, se alguém contemplar esse colega com a percepção de honorários, eu não vejo uma pecha de inconstitucionalidade, não vejo como se possa dizer que esse dispositivo tem que ser expungido do sistema. Eu acho que aí passa muito por discricionalidade legislativa. Porque eu penso o seguinte: aposentados, inequivocamente, os caras estavam fazendo parte do plantio dos honorários que eu estou colhendo agora, na questão do consultivo, até para uma viabilidade de gerenciamento das pessoas, para evitar a impessoalidade, né? Que eu vá eleger aquelas pessoas que vão trabalhar no contencioso e tornar o contencioso a menina dos olhos, e aí o consultivo com uma perda significativa. Agora, afastado, aí eu acho que passa por discricionariedade legislativa, sem nenhuma pretensão assim de resposta certa. No sentido de que, olha, o município que escolheu não pagar para quem está fora está mal. E o município que resolveu pagar também. Acho que não. E aqui eu tenho uma pergunta do Eduardo Moisés, que eu não sei se tu vais entrar nisso agora, fica até o critério responder agora ou depois. Quando o município firma algum acordo para renegociação de tributos, ele pode negociar o percentual dos honorários? Vou entrar. Esse é o último Então tema. tá. Mas quem é que fez a pergunta? É o Eduardo, é nosso residente. E eu Ah, Eduardo. agregaria, para tu responderes depois, se após uma sentença transitada em julgado, em que existe a cobrança dos honorários, ainda poderia haver negociação. Acho que então teria essas duas perguntas que guardam alguma relação entre si. Essa segunda, só repete, por favor, Karen. Se depois de ter uma sentença transitada em julgado que condena, que dá honorários de sucumbência, digamos, para o procurador municipal, poderia, no momento da cobrança desses honorários, ainda existir algum acordo na Entendi. tentativa de realmente conseguir cobrar? Ótimas perguntas. Eu prometo. Tem outras ainda, tem outras um pouco mais complexas ainda que estão aqui te esperando. Tá bom. Tá. Mas, enfim, então essa é a situação. Então, quanto ao parágrafo 19, é constitucional, definido pelo Supremo Tribunal Federal, não há a menor dúvida hoje da constitucionalidade do parágrafo 19. Os advogados públicos são titulares da verba de sucumbência. Essa titularidade, aí é posição minha, só que eu estou bem acompanhado. Estou com o Mitidiero, estou com o Marinoni, estou com o Arenhard. Essa titularidade é desde a vigência do CPC. A lei prevista ali no parágrafo 19 era para dar critério de distribuição, mas ela não poderia, sob pena de usurpação de competência constitucional, retirar esses honorários ou impedir a percepção dos honorários de sucumbência. Então, essa a questão que se coloca. E uma conclusão aí, voltando para a atuação da PGM, sempre, portanto, né, solicitar via embaixo de declaração, se for o caso, no esquecimento judicial da fixação de verba, apresentar, usar os embaixos de declaração para que essa verba seja fixada. Porque se os honorários de sucumbência não forem fixados no dispositivo sentencial, o Código prevê no parágrafo 18 do artigo 85 a possibilidade da advocacia pública ou privada ajuizar uma ação própria para buscar essa fixação. Mas vejam, isso causaria um transtorno, causaria uma, uma tardança absolutamente desnecessária e que atrapalharia, sem dúvida alguma, o fluxo da percepção dessa verba. Então, na omissão do dispositivo sentencial, sempre em bares de declaração para que seja fixada essa verba, sob pena de não se poder cobrar. Se não tiver no dispositivo, não tem como cobrar verba honorária de sucumbência. Outra observação importante aqui, isso ainda vale, né? São súmulas mais antigas, mas que ainda estão plenamente vigentes. Súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ
No mandado de segurança não cabe fixação de verba honorária, né? Nos mandados de segurança não há fixação de verba honorária, duas súmulas que vêm sendo confirmadas aí nos últimos tempos. Outro ponto que diz respeito a... Só para complementar aqui, o Diego Bandeira Machado, ele diz que a lei dos honorários advocatícios em Canoas diz que recebe apenas quem está jurisdicionando. Acredito que ele queira dizer quem está atuando, não sei se só no contencioso. Aqui eu não entendi o que ele quis dizer com jurisdicionando. Se é só no contencioso Exatamente, ou se só exatamente. na atividade. Ah, tá, só no contencioso, Diego. Isso. Ou se no consultivo também. Não, no consultivo também é quem atua efetivamente na Procuradoria de Canoas. Quem não atua na Ah, Procuradoria, certo. embora seja procurador, não recebe. Ah, entendi. Obrigada, Diego, pela tua contribuição. Bem, na linha, Diego, só para completar, na linha do que a gente conversou, né? Então, na verdade, eu pago para quem está no consultivo, pago para quem está no contencioso. Claro, agora está desvinculado do órgão, né? Está desvinculado da casa, digamos assim. Está desvinculado, aí eu tendo a achar interessante essa ideia aí do município de Canoas, da legislação. Isso. Tem o caso ali, só para complementar, eu botei até no chat, que tem uma procuradora de Canoas que ela atua como secretária, se eu não me engano é secretária de administração, tá? E ela é procuradora. Como ela está atuando como secretária, ela não recebe os honorários, tá? Entendi. Mas, enfim, esse é o ponto envolvendo. Mas está dentro da estrutura, só voltando ao teu ponto, Diego, mas está dentro da estrutura do município, né? Eu pensei, quando eu trouxe essa opinião aqui, das pessoas cedidas para fora da estrutura do município, né? Fora da estrutura do município. Porque se eu estou dentro da estrutura do município, eu tenho que trazer outro tema que me parece relevante para debate, para fim de gestão de pessoas. Aí, isso vai fazer com que os procuradores, se eles deixarem de perceber e forem convidados para cargos estratégicos dentro da própria estrutura do município, eles vão começar a negar os convites por conta disso, né? Então, eu acho que também por essa questão de gestão de pessoal, se está dentro da administração do município, eu acho que teria que se pensar sobre isso, né? Eu acho que seria razoável, talvez, para fazer com que as pessoas talvez comecem a rejeitar convites estratégicos. Agora, claro, se eu estou fora da estrutura do município, eu aceito uma cedência lá para trabalhar na Assembleia Legislativa do Amazonas, bom, aí que me parece ter uma desvinculação que talvez não se justifique. Porque eu sempre penso nisso. Não se pode desestimular as pessoas a aceitarem convites que tragam benefício para a administração pública. Isso é algo que a gente não pode desestimular enquanto gestor. Eu penso pelo menos dessa forma, tá? Alexandre, tem uma pergunta da Bruna Roloff, aqui também nossa residente. Ela diz o seguinte: em muitos municípios pequenos é comum que a representação do município seja feita por assessores ou analistas jurídicos. Nesse sentido, esses sujeitos também teriam direito aos honorários de sucumbência? Dependeria de alguma regulamentação legal? Aí, com mais razão, aí nesse caso, eu acho que a lei não teria apenas critério de distribuição. Nesse caso, essa lei que prevê o parágrafo 19 do 85, ela teria, nesse caso, um critério de realmente de garantia de direito para essas pessoas. Então, porque elas estão sendo, claro que a gente, inclusive, está tramitando uma PEC no Congresso, a gente tem acompanhado essa discussão, né, para privilegiar e para considerar os procuradores municipais como sendo integrantes da advocacia pública, como sendo integrantes de carreira de Estado. A gente sabe que existe um movimento muito positivo no sentido de fazer com que esses procuradores em municípios de determinada dimensão, em termos de população, sejam considerados advogados públicos como sendo carreira de Estado. A gente sabe da importância dessa discussão. Mas nesses municípios pequenos, em que a advocacia muitas vezes é exercida por pessoas que não têm esse cargo, ou até por escritórios terceirizados,
Aí a legislação do município ela ganha importância, no sentido de dar esse respaldo para que essas pessoas possam perceber, e não apenas num critério distributivo. Por quê? Porque aí nós vamos entrar numa discussão que não é simples de ser resolvida, se dentro da expressão advocacia pública ou advogados públicos, nos termos do artigo 19 do CPC, né? Os advogados públicos fazem jus à percepção de honorários, eu teria que considerar que essas pessoas, por estarem exercendo essa atividade, pela natureza da atividade, pelo munus que exerce, aí nesse caso eu teria teria que considerar essas pessoas, né, esses profissionais, como advogados públicos. E aí me parece que a legislação teria que dar esse conforto, teria que dar esse respaldo para legitimar essa percepção, para legitimar essa. Alexandre, eu acho que até tem uma pergunta de uma outra residente, que é a Giovana, que ela diz assim: os honorários sucumbenciais dos advogados públicos seriam verba de natureza pública ou privada? Essa discussão eu enfrentei lá na sustentação oral da OAB no pleno do TJ. Eu sustento que não. Se você pegar a lei a lei do direito financeiro lá, né? A lei do direito financeiro, 4320, se eu não estou enganado, não estou com ela aqui. Eu não consigo enquadrar os honorários de sucumbência em nenhuma das hipóteses de receita pública. Eu examinei isso na época. Onde é que nós vamos considerar que é receita originária, é receita derivada, não é tributo, não é locação, não é... Então, eu não consigo enquadrar, não consegui enquadrar, e eu até faço esse desafio para alguém que queira tentar enquadrar a verba honorária de sucumbência como sendo receita pública. Ela não é receita pública, porque eu não tenho como tipificá-la naquelas hipóteses do direito financeiro de quais são as receitas, né? Não é tributo, inequivocamente, não é alocação de bem municipal, inequivocamente. Então, onde é que eu consigo enquadrar essa receita? É uma receita, portanto, destinada aos procuradores. É uma receita de titularidade dos advogados públicos e não é, portanto, uma receita de titularidade do município. E nesse caso, Alexandre, a Bruna tem uma outra pergunta. Ela quer saber se tu entende que é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários, dada a sua natureza de verba alimentar, aplicando-se a exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do CPC. Eu pensei que quem é que fez a pergunta? A Bruna? A Bruna Roloff. Tá, a Bruna, eu pensei até que a Bruna ia perguntar outra coisa. Eu pensei que a Bruna ia perguntar se o que se recebe de honorários poderia ser objeto de penhora. E a resposta é dizendo que cairia na categoria do salário, realmente naquelas situações que são relativamente impenhoráveis, por sinal, né? Importante dizer isso, né? O salário ele é relativamente impenhorável, ele não é absolutamente impenhorável. Para pagamento de pensão alimentícia, por exemplo, eu posso ter penhora de salário, por exemplo, né? Então, nesse caso, teria a proteção da impenhorabilidade, me parece. Agora, eu, enquanto PGM, né? Pedir a penhora, né? Pedir a penhora do salário do meu devedor para pagamento dos honorários, até poderia se sustentar essa tese, que seria alimentos contra alimentos, né? Alimentos contra alimentos. Poderia até sustentar essa tese, mas aí eu teria que ter, me parece aí mais razoável eu teria que ter uma discriminação exata e que eu teria que propor essa execução e deixar bem caracterizado que a titularidade é da Procuradoria. Se porventura esse pedido for feito em nome do município, eu acho, aí analisando sob o prisma bem pragmático, eu acho que o Poder Judiciário poderia cair numa cilada, poderia cair numa confusão, mas é o município que está pedindo essa verba. Se fosse uma execução movida pela própria PGM, pedir essa penhora de verba alimentar sob a caracterização de que seria alimentos contra alimentos, acho que é uma tese interessante, acho que é uma tese que dá para encarar, mas teria que deixar bem claro para o judiciário que se trata 100% de verba alimentar.
Eu acredito que a Bruna esteja se referindo, e me corrija aqui, Bruna, se não for isso, é que na Procuradoria da Dívida Ativa, quando a gente está cobrando a execução fiscal, muitas vezes a gente consegue uma penhora online, né, um cisbajude favorável, né, em termos de honorários, e o juiz manda devolver dizendo que o valor que tinha na conta é em determinado patamar e que está penhorando, enfim, verba alimentar, alguma coisa nesse sentido. Não, eu entendi. Então, É isso. eu lembro de ter tido várias situações em que a gente conseguia uma penhora cisbajude favorável. Nessa penhora estava incluído, porque a gente sempre incluía o valor do principal junto com os honorários, e muitas vezes o juiz pegava e mandava devolver, porque o próprio executado, o contribuinte, dizia que aquilo ali tinha sido uma penhora de salários, até tantos salários mínimos seria verba alimentar. E nisso, os nossos honorários também, né, iam por água abaixo. Eu acredito que seja algo Eu relacionado a acho que com essa certeza essa prática. é a pergunta da Bruna. Eu fui buscar aqui a impenhorabilidade, ela está se referindo ao 833, parágrafo 2º, que diz, né, o disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Então, na verdade, claro, a tese dela, a tese da Bruna que está nos vendo, é uma tese muito interessante. Porque o que que acontece? A hipótese do inciso 4º do 833 é de que verbas salariais são impenhoráveis. Mas se eu estou tratando de alimentos contra alimentos, digamos assim, né? E, portanto, eu considero que a cobrança de honorários é uma verba alimentar e eu tenho facilidade para fazer isso, porque hoje o código é expresso nesse sentido, eu posso dizer que se aplique o parágrafo 2º do artigo 833, que relativiza a impenhorabilidade do salário, para que eu possa buscar essa verba direto do salário do meu devedor. Isso é uma tese perfeitamente possível. E aí eu combinaria o 833, parágrafo 2º, com a disposição expressa do artigo 85, que traz expressamente que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. É o parágrafo 14 do 85. Então, é possível que, combinando o parágrafo 14 do 85, que expressamente traz a hipótese de os honorários serem verba alimentar, os honorários de sucumbência, eu combino com o parágrafo 2º do 833, no sentido de ter uma relativização da impenhorabilidade do salário quando se tratar de cobrança de verba alimentar, ou seja, quando eu tiver alimentos contra alimentos. Nessa combinação, eu acho perfeitamente possível essa tese. Eu acho perfeitamente possível essa tese e eu acho sustentável. Acho que até dá É, para instigar o judiciário a fazer isso. a Bruna realmente ela é residente da gerência ali da GJLC, então ela diz que passa por essas situações em que está cobrando o principal junto com os honorários, consegue um cisbajude favorável e ele é devolvido para o Cara, eu executado. vou voltar ao que eu falei quando eu comecei a responder a Bruna. Por isso é importante o destaque. Porque, claro, Uhum. se eu misturar a verba tributária com os honorários, o judiciário, ainda mais, eu tive a oportunidade também de atuar na PDA e tive essa experiência por conta lá do nosso mutirão, e eu vi que realmente o judiciário está totalmente assoberbado, né? Então eles não vão fazer esse destaque, não vão acolher. Agora, se eu conseguir fazer esse destaque preciso e promover uma cobrança separada, né? Uma cobrança própria da verba alimentar, evocando. Especificando a natureza
Isso, dos montantes, né? Tanto é o principal, tanto é isso. honorários, portanto, verba alimentar. Aí eu acho bem legal a tese da Bruna. Acho bem legal Ah, e acho que pode passar. e Alexandre, aqui, ó, eu não sei se eu posso te passar mais perguntas, aqui estão vindo, tá vindo muita Ó. coisa aqui. Como é que tu tá ali na tua exposição? Não, A eu tinha Letícia. pensado em. Eu tenho mais uns 3 ou 4 tópicos e tenho aquele que eu deixei para o fim do desconto dos honorários, não? Ah, tá. Não, porque a Letícia Pereira Chagas, ela está perguntando se no caso dos honorários sucumbenciais fixados em valor sujeito a precatório, em ação movida pelo município contra outra fazenda pública, os procuradores municipais poderiam requerer a expedição de RTVs em nome próprio de cada Não. procurador com os respectivos dados bancários, respeitado o critério de divisão feito pelo conselho gestor? Não, aí eu acho complicado, porque nós não temos A nossa lei não permite o recebimento direto dos honorários, não tem a possibilidade de receber direto. O que acontece muito quando o município é réu, e muitos casos eu vi no Previmpa, quando a gente paga, né? Quando nós somos condenados, deve ter visto junto comigo lá, né, cara? Quando a gente paga, aí é muito comum, baseado no Estatuto da OAB, que os advogados privados que nos processam, né, que eles peçam expedição de RPV próprio, destacado, e precatório próprio, destacado em nome dos advogados. Mas no nosso caso, eu acho complicado, até porque, vamos lá, mais uma vez numa linha pragmática. Até porque nós somos 120, 130 ou 110 procuradores, teriam que sair 110 RPVs, porque eu não posso também, em nome próprio, porque eu trabalhei no processo, receber um RPV na minha conta, né? Então, certamente teria que ir para o fundo e aí lá no fundo fazer a divisão, né? Se fazer a divisão. Então, essa ideia não que ela não seja interessante, mas eu acho difícil de ser posta em prática. Acho muito difícil de ser posta em prática. Então, tem só uma pergunta aqui que. Deixa eu ver. Peraí, continua, porque eu aqui vou ter que resgatar depois. Tem uma pergunta da Fran, que era um pouquinho mais complicada. Vamos deixar então para depois aqui. Tá. Ah, outro ponto que eu gostaria de considerar, que eu destaquei aqui, diz respeito até a uma cultura que nós temos enquanto procuradores públicos, uma cultura que eu observo e que é uma cultura bastante comum, não só na PGM de Porto Alegre, mas em todas as procuradorias públicas, de que a ideia primordial, a ideia central seria recorrer sempre. Tá? Essa é uma preocupação que sempre se tem, o não recorrer, sempre passar por um pedido de dispensa para chefia imediata, um pedido de dispensa bem fundamentado, porque a ideia, a cultura seria sempre interposição de recursos. O que eu posso dizer para vocês da leitura do parágrafo 11 do artigo 85, que prevê os chamados honorários recursais majorados? Hoje, o que acontece é o seguinte: se eu tenho uma condenação de honorários em primeira instância e eu recorro e, porventura, eu venho a ter um julgamento de improcedência do meu recurso, os honorários de sucumbência adredemente fixados, eles são majorados. O tribunal ele é obrigado a majorar. E situação pior ainda acontece no âmbito do juizado especial, porque no juizado especial da Fazenda Pública, em primeira instância, no microsistema do juizado, isso está lá no artigo 55 da Lei 9.099, no juizado especial da Fazenda Pública, em primeira instância, não há condenação em honorários. Não há condenação em honorários. De modo que, se eu recorro, eu estou sujeitando, né, eu estou expondo o ente público a ter uma condenação em honorários. Então, uma observação que eu faria com muita força é que aquela cultura de que a regra venha a ser sempre recorrer, de que ela seja revista. Na verdade, hoje, a postura de recorrer sempre, como eu parto do pressuposto na justiça comum,
de que os honorários, se eu perder, serão majorados por conta do no parágrafo 11 do artigo 85. E no âmbito dos juizados especiais, em que pelo 55 da 1099 não há fixação de honorários em primeiro grau, eu posso, com o ato de recorrer, trazer um prejuízo significativo para a administração. Eu posso gerar aí um passivo de honorários de sucumbência expressivo por conta de um recurso mal interposto. O que eu chamo de recurso mal interposto? Quando eu chego à conclusão de que aquele meu recurso vai ser só para ganhar tempo mesmo. Ou seja, um recurso para cumprir tabela, né? Um recurso que eu já sei, hoje eu tenho condição de antever razoavelmente a resposta que o tribunal ou que a turma recursal vai me conceder. Então, nessas hipóteses, nessas situações específicas, a ideia seria não recorrer. O procurador diligente aqui não é aquele procurador que recorre sempre. Porque antes, para fundamentar uma não interposição do recurso, me lembro muito bem disso, tinha que se dizer, o risco de aplicação de uma multa por litigância de má-fé, não vou recorrer porque pode ter uma multa por litigância. Hoje, para além de uma multa de litigância, que até pode passar por um juízo mais subjetivo, eu tenho uma questão bem objetiva. Se eu perder, aumento os honorários. E no juizado especial que não tem honorários em primeiro grau, se eu recorrer, eu vou ter condenação em honorários no segundo e perder, né? Então, essa é uma situação muito ligada ao nosso dia a dia, e estando ligado ao nosso dia a dia, eu faço questão de trazer aqui, que é uma mudança de cultura na ideia de recorrer. Uma mudança de cultura na ideia de recorrer. Outro ponto. As execuções, e aqui também passa por uma certa mudança de cultura. As execuções contra a fazenda pública sujeitas a precatório. Tem disposição expressa do CPC, o parágrafo 7º do artigo 85, parágrafo 7º do 85. Aqui eu mudei de assunto, estou falando de execução. Nas execuções contra a fazenda pública, daqueles valores mais altos, né, sujeitos, portanto, a precatório, né, a pagamento por meio de precatório, que no município de Porto Alegre são acima de 30 salários mínimos, né, nessas execuções que porventura sejam ajuizadas, e a fazenda pública não impugnar, o parágrafo 7º consolidou e transformou em lei uma posição que o STJ já tinha consolidado na vigência do CPC velho, no sentido de que nessas situações não há falar em pagamento de honorários de sucumbência. Então, também aqui a necessidade de se avaliar nessas execuções de valor mais alto, acima de 30 salários, se realmente seria o caso de impugnar. Muitas vezes a impugnação pode trazer prejuízo, porque a execução de honorários de valor passivo de pagamento por precatório que não venha a ser impugnado está isenta de honorários. Agora, a execução que foi impugnada, a impugnação foi rejeitada, vai haver fixação de honorários de sucumbência. Outro ponto, isso eu vi muito na PDA também, nesse período que eu andei trabalhando por lá, no nosso mutirão, as exceções de pré-executividade. Eu vejo que muitas vezes o contribuinte opta por se defender por meio de exceção de pré-executividade, é uma modalidade de defesa muito eleita. Vi algumas situações como essa nesse período que estou trabalhando por lá. E o que acontece? A jurisprudência tem o seguinte entendimento, e aí eu acho que é algo que a gente pode tentar aqui por Porto Alegre, tentar mudar, é algo que tem respaldo na doutrina, que vem a ser o quê? A exceção de pré-executividade, quando ela é acolhida para desconstituir o débito em parte ou totalmente, os tribunais superiores têm entendido que nessas situações cabe fixação de honorários de sucumbência contra o poder público. Então, se a exceção de pré-executividade é ajuizada, é oferecida e é acolhida para, no todo ou em parte, diminuir o débito ou para excluir algum litisconsorte. Às vezes eu processo a empresa, eu executo a empresa e peço a desconsideração da personalidade jurídica para avançar sobre o patrimônio do sócio. O sócio apresenta a exceção de pré-executividade e mostra que ele é parte ilegítima. Então, nessas situações, o STJ tem entendimento já consolidado, de que cabe fixação de honorários contra o poder público. Só que o entendimento preponderante na situação contrária, ou seja, quando há o oferecimento de exceção de pré-executividade e a exceção de pré-executividade é rejeitada,
E eu me atrevo a dizer que não são raros os casos disso acontecer, até porque a exceção de pré-executividade ela tem situações muito específicas, eu tenho que demonstrar a questão, a causa de pedido da exceção, vamos chamar assim, ela tem que ser passível de ser demonstrada prima facie, ou seja, sem a necessidade de qualquer tipo de dilação probatória. Então, nesses casos em que a exceção é rejeitada, que eu me atrevo a dizer deve ser a maioria dos casos, a maior parte dos casos que nós devemos ter de exceções rejeitadas, porque a exceção de pré-executividade ela é fruto de uma construção doutrinária antiga, ela não tem uma previsão expressa legalmente e baseada em princípio do contraditório, portanto, a regra é que esse oferecimento seja rejeitado, que esse pedido seja rejeitado, só que a inclinação da jurisprudência nas hipóteses de exceção de pré-executividade rejeitada é dizer que aí não cabe honorários em prol do poder público. Nessas situações, não cabe fixação de honorários em prol do poder público. Só nas exceções de pré-executividade acolhidas, mesmo que acolhidas para reconhecimento da ilegitimidade de litisconsorte, executado litisconsorte, só nessas hipóteses é que poderia ter fixação de honorários. Quando rejeitada, não. Isso é a tendência jurisprudencial atual, mas o que eu encontro na doutrina, e acho que a gente pode, e principalmente o pessoal que trabalha na PDA de forma permanente, dá para insistir nisso, no sentido de que, por igualdade, e não só por igualdade, também por causalidade, nós temos que ter fixação de honorários nas exceções de pré-executividade rejeitadas. Igualdade por quê? Se eu fixo honorário quando a exceção é acolhida, por que não fixar quando a exceção é rejeitada? E causalidade por quê? Porque o oferecimento da exceção deu causa a um trabalho extraordinário feito pelo advogado do município. Qual o trabalho extraordinário feito pelo advogado do município? Responder a exceção. Então, teve trabalho, se teve trabalho, trabalho que gerou êxito, esse trabalho ele tem que ser remunerado. Então, isso é algo que eu acho que a gente pode bater, sim, na mudança desse posicionamento, porque e aí as evocações elas passam por igualdade e por causalidade. Igualdade e causalidade. Penúltimo ponto que eu traria, também importante, transitei por esse ponto também lá na PDA, vi que é um tema sensível à PDA, que são as extinções das execuções pelo reconhecimento de prescrição intercorrente. Em havendo a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, e aí vamos lá, mesmo que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida de ofício, e mesmo que a prescrição intercorrente tenha sido reconhecida por meio de provocação em exceção de pré-executividade do executado, nessas situações aí é diferente, aí é favorável ao município. Nessas situações, o Poder Judiciário está tendo uma inclinação que eu acho adequada também, acho adequado. Tem um precedente aqui do STJ da primeira turma de 3 de novembro do ano passado, no sentido de que, independentemente de a prescrição intercorrente ter sido reconhecida de ofício ou por meio de exceção, a extinção por prescrição não gera condenação da Fazenda Pública no pagamento de honorários de sucumbência. Isso é interessante, porque é algo que, principalmente quando as regras de prescrição se tornaram, né, também por construção jurisprudencial, um pouco mais rígidas, no sentido de que a mera intimação da insuficiência de patrimônio já dá início à fluência do prazo prescricional. Isso é uma coisa muito rigorosa contra a Fazenda, digamos assim, né? Não há nem necessidade de uma intimação formal, de que o prazo prescricional vai fluir. Fui intimado de que não foi localizado devedor, fui intimado de que não foi localizado bens, dali dessa intimação já começa a fluir prazo prescricional. Então, o risco do reconhecimento de prescrição intercorrente, ele passa a ser grande, né? Ele passa a ser grande, principalmente naquelas situações em que o executado está em lugar difícil de ser encontrado, principalmente os bens difíceis. Então, mas nesse caso, eu acho que tem que se ter evocação sempre desses precedentes atuais do STJ, de que, independentemente de exceção ou não, o reconhecimento de ofício, prescrição intercorrente não pode gerar direito a honorários de sucumbência. E, por fim, seria o último tema que eu selecionei aqui para vocês, exatamente vem ao encontro
de algumas perguntas que foram feitas e que foram, pelo menos, ensaiadas, né? Que é se seria constitucional conceder em programas de incentivo a pagamento de tributos ou programas de parcelamento, né? Desconto na verba honorária de sucumbência, né? E aí eu tenho duas perguntas que foram feitas aqui, inclusive, né? Desconto, né? Ou utilizar como incentivo para adesão ao parcelamento a redução dos honorários de sucumbência, né? O que acontece? Em primeiro lugar, se esses honorários de sucumbência foram fixados em sentença, e me parece flagrantemente não. Tá? Não. Se foram fixados em sentença, não. Disposição constitucional expressa, né? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Está lá, né? No artigo 5º. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido é coisa julgada. Lei que concede parcelamento não pode passar por cima da coisa julgada. E me parece, se foram fixados por sentença judicial, né, embargos à execução, fixaram lá os honorários, né? Está fixado lá na sentença, ação anulatória, foram fixados honorários, transitou em julgado, Constituição Federal. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, direito adquirido é coisa julgada. Lei que institui parcelamento não pode violar coisa julgada. Ponto. Aí me parece ser ponto. Tá? Não tem discussão, inconstitucionalidade flagrante. Agora, não tendo havido coisa julgada, não tendo havido uma fixação numa sentença transitada em julgado, em embargos ou em anulatória, bom, aí o que que acontece? Eu me preocupei com esse tema, tá? Me preocupei com esse tema e fui conferir no Supremo, né? E encontrei dois precedentes do Pleno do STF, dois precedentes do Pleno do STF, um de 21 de junho desse ano, 24, é ADI 7615, 7615, e um de 19 de dezembro de 22, ADI 7014. Tá? Tem duas ações diretas em constitucionalidade recentes, né? Uma de 22 e uma agora, do mês retrasado, e que analisam essa possibilidade de haver, né, uma concessão de desconto por determinados programas, né? Aqui eram programas estaduais, um era do estado do Paraná, um programa instituído pelo estado do Paraná. E aí o que que diz aqui, ó? Peguei um excerto da ementa, tá? Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se assim ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus procuradores. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Supremo, tá? Então, indo ao encontro da pergunta, eu não lembro agora quem fez a pergunta, eu anotei, mas não me lembro quem foi o autor da pergunta. Mas indo ao encontro da pergunta, o que o Supremo tem dito nos seus últimos precedentes em ações diretas de inconstitucionalidade é de que não poderia o Estado utilizar, não poderia utilizar como subsídio para a transação, né, como subsídio para incentivar a transacionar, digamos assim, uma verba. E isso vai ao encontro de uma pergunta que eu tinha respondido lá atrás, né? Uma verba Do Eduardo. do Eduardo, uma verba que não é pública, né? Uma verba que não é pública, É né? fazer caridade com o chapéu alheio? É, Mais ou menos isso que disseram, né? é mais ou menos isso, mais ou menos isso. Não sendo a verba pública, porque isso, né, não consigo enquadrar como nenhuma receita pública, originária ou derivada, e não sendo essa verba pública, o Supremo tem dito aí eu fiz uma busca aí dos últimos 2 anos da jurisprudência do Supremo e encontrei essa vedação especificamente aqui numa situação envolvendo o estado do Paraná. Tem que avançar sobre a ratio decidendi desses julgamentos aqui, né? A gente exatamente
verificar o ponto, as questões, a questão básica que está aqui é esse argumento, ou seja, não se trata de verba pública, portanto, eu não poderia transacionar com essa verba. E com isso, meus amigos e minhas amigas, eu acho que eu avancei um pouco, ó, já vai ser meio-dia, mas eu quero dizer que foi uma honra. Não sei, Karen, se tem mais alguma consideração, estou aqui à disposição. Não, eu acho que o pessoal participou aí ativamente, eu acho que tinha bastante coisa. Teve gente, inclusive, eu não vou revelar os nomes, mas pedindo aula de oratória para o professor, doutor Alexandre, porque disse assim, todas as aulas dele são boas. Isso é Então, só para generosidade, mostrar que o generosidade. Eu pessoal só estava posso... gostando aqui. Que bom. Bom, então eu fico muito feliz. Eu, olha, eu Fique... quero dizer que eu... Ah, o Karen, Adalberto deu 10, ó. O Adalberto te deu nota 10. Está ali mostrando Adalberto, só... o cartazinho, tá? Gente, a Karina dizendo, doutor Alexandre maravilhoso desde os tempos de PUC. Ó, Isso é a generosidade de Letícia vocês. agradecendo, obrigada, excelente palestra. A Bruna, tá certo, não, eu também tenho que agradecer. Eu acho que trouxe muitas considerações e veja que importante, né, a gente ouvir também a pergunta dos residentes que estão toda hora trabalhando com os nossos processos, eles trazem muitas questões importantes. Aquela da Bruna ali, a tua dica de separar os montantes, eu acho que são práticas, são detalhes que não são tão pequenos, porque eles se repetem muito, e são questões que a gente pode usar para aprimorar a nossa prática todos os dias. Eu acho que é essa a intenção da gente trazer essas aulas aqui, né? Fazer essa troca entre os profissionais aqui da PGM, os residentes e os outros profissionais aqui que vêm, que nos ouvem, que nos ajudam. Eu acho que esse é o intuito aqui desses eventos aqui do CEDIM. Então, só tenho a agradecer, Alexandre, agradecer por todos que participaram, pelo pessoal também que está vindo bastante de Brasília. Então, com isso, agradeço, Alexandre, mais uma vez, e um bom dia de trabalho a todos e até a próxima.